vocês estão? Bem, nós vamos começar hoje o módulo 9, em que nós vamos falar sobre os numerais. Então, abram aí a apostila já nesse módulo novo que nós vamos começar. Coloco a vinheta aí. E você corta dessa vez, viu, Fábio, essa parte? Não. Bem, vamos começar aqui pela página 24, tá? Onde nós já vamos começar ali nas classificações numerais. Quem são os numerais? É uma classe de palavra responsável por indicar a quantidade ou a sequência daquele substantivo que ele acompanha. O numeral ele também sempre acompanha o substantivo e sua flexão será de acordo com a flexão do substantivo, tá? Lembrando que flexão, quais são as flexões possíveis numa análise morfológica? É a flexão de gênero, a flexão de número e a flexão de grau, lembram? Bem, pois bem, nós começamos com os numerais cardinais. Quem são os numerais cardinais? Numerais cardinais são aqueles números que expressam quantidade exata, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Eles podem ser escritos em números arábicos ou por extenso, certo? Vale ressaltar que quando nós lemos, né, algum número que vem ali dentro do nosso texto, do nosso período, quando nós lemos esse numeral, nós precisamos colocar o termozinho E para separar as unidades, né? No caso, dezena, centena, milhar e tudo mais. Quando nós temos ali um número que tem a unidade de milhar, entre a unidade de milhar e a unidade da centena, nós colocamos uma vírgula, tá? Por quê? Porque na nossa própria fala, nós não colocamos esse E aí para separar a unidade de milhar da centena. Por exemplo, aqui a postura de vocês traz um exemplo de número. 2.468. Olha só como que eu leio. 2.468. Nessa pausa que eu tenho entre milhar e centena é onde eu coloco a minha vírgula, beleza? Bem, depois dessa classe de palavras, nós temos os números ordinais. Os números ordinais, eles já vêm para indicar a posição, né, que o meu substantivo que ele acompanha tem ali dentro daquele contexto. Por exemplo, olha aqui a oração que tem na postura de vocês, aqui eu já estou na página 25. Trabalho em novela leva Fiuk a adiar o lançamento do terceiro álbum solo. Terceiro está ligado a álbum, certo? E aqui, esse numeral terceiro, está indicando a posição desse álbum do Fiuk, que foi adiado no caso, né? Então, ele é o terceiro. Qual que é a posição entre todos os álbuns dele? Ele é o terceiro. Então, está indicando posição, ou seja, os números ordinais nós vemos eles como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim por diante. Nós também lemos como cardinais números romanos que vêm ali na frente do nome de papas, de bispos, séculos, artigos, né? Só que nós lemos como números ordinais somente até o 10º. Passou do 10º, eu já não leio mais como ordinal, e sim como cardinal. Exemplo, olha aqui. João Paulo, isso aqui em número romano, todo mundo sabe que isso aqui é um 2, né? Só que aqui, como ele está indicando o nome de um papa, eu leio como João Paulo II. Certo? Já aqui, já passou do 10º, já passou da 10ª casa. Aqui já é século 20. Eu não vou ler século 20º. Eu leio século 20, tá? Século 19, século 21. Então, a gente tem essa regrinha aí nos números ordinais, tá bom? Aqui na página 26 tem um quadrinho bem legal para vocês darem uma olhadinha sobre todos os números cardinais e o equivalente desses números cardinais como ordinais, tá bom? Vai até 1 milhão, no caso, como ordinal, seria milionésimo. Então, tem um quadrinho aí bem completinho para vocês, é bacana de dar uma olhada. Já os números multiplicativos, eles indicam um aumento proporcional de quantidade,
tá bom? Ou seja, a multiplicação daquele número. Vamos ver uma oração aqui de exemplo? Mãe de primeira viagem dá à luz quíntuplos no Espírito Santo. Então, sempre vai ser essa leitura e sempre esses números, quando vêm desta forma, eles são multiplicativos. Dobro, que mais? O triplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo e assim por diante. Vale ressaltar aqui, o que nós mais usamos dentro da nossa fala e da nossa escrita é o dobro e o triplo. Os outros, nós colocamos a palavra vezes na frente. Olha aqui um exemplo. Quando eu vou falar em dobro, eu utilizo, né? Dobro. Quando é 2 vezes mais, eu utilizo dobro automaticamente, assim como o triplo. Olha só um exemplo. A situação está péssima. Recebo o mesmo salário, mas trabalho o dobro do que trabalhava há 2 anos. Ou seja, trabalho 2 vezes mais. Aí eu utilizo aqui um numeral multiplicativo, que é dobro, né? Agora, quando, né, eu vou indicar uma quantidade acima, né, passou de triplo, eu já coloco vezes na frente. O que é normal de nós fazermos, né, na nossa escrita e na nossa fala. Por exemplo, para ter um bom resultado nos testes, você precisa estudar 10 vezes mais do que tem estudado. E assim, em todos os outros de maior número, né? E por último, nós temos os fracionários. Se os multiplicativos, eles indicam o aumento proporcional de uma quantidade, os fracionários já indicam uma diminuição proporcional de uma quantidade. E nós lemos eles como números de uma fração. Por exemplo, vou ler uma oração aqui de exemplo para vocês. 1/3 dos rios do planeta está poluído, aponta novo estudo da ONU. Então, aqui eu estou falando de uma parte desses rios, tá? E qual que é essa parte? 1/3, tá bom? Então, aqui, os números fracionários, eles vão indicar aqui uma parte. Já os números multiplicativos, eles indicam o aumento proporcional, a multiplicação daquele substantivo que ele está acompanhando, ok? E aqui, gente, nós temos os coletivos. Os coletivos, eles indicam uma coletividade mesmo daqueles substantivos a quem eles querem se referir. Como exemplo, nós temos aqui, ó, bimestre, que indica 2 meses. São somente alguns coletivos que existem. Tem centena, conjunto de 100 unidades. Nós temos aqui, ó, resma, que são 500 folhas de papel do mesmo tamanho. O que nós temos mais? Novena, que é um período de 9 dias. Tem vários aqui para vocês darem uma olhadinha aqui. Semana, que nós conhecemos bem, que é o período de 7 dias. Nós temos semestre, que é o período de 6 meses. Trimestre, que é o período de 3 meses, tá bom? Então, é um conjunto daqueles substantivos que nós damos o nome de numerais coletivos, tá? Que é especificamente para aquele conjunto, tá bom? Bem, inflexão, normalmente os numerais, eles acompanham ali a flexão de gênero, número e grau, no caso aqui gênero, né, do substantivo, tá bom? Então, eu sempre vou fazer essa ligação. Lá na página 31 vem um tópicozinho muito interessante sobre numeral e que muitas vezes a gente fica com dúvida. Como, professora, que eu diferencio o numeral cardinal por extenso, escrito por extenso 1, e o artigo indefinido 1? Professora, como que eu vou diferenciar? Tem algumas regrinhas básicas, alguns macetinhos aí que vocês podem utilizar para poderem diferenciar os dois. Olha aqui, lá na página 31 tem um meme que a apostila de vocês trouxe para vocês, olha aqui, ó. Esse meme aqui desse cachorrinho aqui, que fala o seguinte: por que você está me chamando para passear com um shampoo na mão? Esse ele é um artigo indefinido ou ele se trata de um numeral? Gente, aqui ele se trata de um artigo indefinido. Por quê? Porque ele está generalizando o substantivo que vem na frente, que é shampoo. Como que eu vou saber se ele é um artigo indefinido ou se ele é um numeral?
Gente, se eu conseguir retirar aquele artigo dali e não tirar o efeito da minha oração, por exemplo, por que você está me chamando para passear com shampoo na mão, sem o uso de nenhum artigo, com shampoo na mão? Se eu consigo retirar esse daí e ele não dá diferença de sentido na minha oração, ele se trata de um artigo indefinido. Se eu conseguir, se eu não conseguir, é porque ele está indicando uma quantidade. Se ele está indicando uma quantidade, ele está dando um sentido ali naquela oração. Então, se trata de um numeral. E se eu conseguir colocar outros numerais no lugar, como, por exemplo, ao invés de 1, colocar 2 ou 3 ou 4, assim por diante, então se trata de um numeral. Então, façam esse macetinho aí. Também tem outra questãozinha aí bem legal para vocês. Se vierem as palavras apenas, somente ou só, por exemplo, se fosse assim, ó, por que você está me chamando para passear com apenas um shampoo na mão? Esse apenas já mudaria o sentido desse 1. Esse 1 já passaria a ser um numeral. Então, depende muito do contexto em que esse 1 está inserido. Depende muito das palavrinhas que vem acompanhando aí esse 1, beleza? Então, aqui, ou se tivesse somente ou só, se viesse essas palavrinhas antecedendo esse numeral, aí sim, essa palavrinha, aí sim, essa palavrinha seria considerada morfologicamente como um numeral. Beleza? Gente, então é isso. A classe dos numerais ela é bem simples, mas anotem qualquer dúvida que vocês tenham ficado aí sobre qualquer questão que foi falada aqui no vídeo, para que no plantão de dúvida nós possamos retirá-las, beleza? Um beijo e até a próxima.